Olá, riquezas! Como que vocês estão? Hoje eu vim bater um papo com vocês, contar um pouquinho da minha motivação, do porquê que eu resolvi criar uma vivência, um workshop que fale de prosperidade. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho que esse tema prosperidade, a gente vincula muito ele à parte material, e sim, eu vou falar da parte material sim. Porque assim, a gente vive uma realidade que temos que tomar um pouquinho de cuidado com a tal da hipocrisia em relação também a esse bem-estar, né, que a gente tanto procura. Às vezes é isso, você pode ter um equilíbrio emocional, pode ter coisas que você sabe, aspirações que você almeja, mas você precisa sim realizar o seu sucesso profissional e material para algumas conquistas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, estudar e principalmente viajar. Viajar para mim é uma das coisas que mais me renovam, viajar para lugares de natureza, lugares mais rústicos, lugares abertos, é uma coisa que tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a minha personalidade. Então assim, se eu não tenho como custear essas coisas que fazem bem para minha alma, enfim, né? Vem o estresse, vem a chateação, vem as frustrações, a gente entra numa forma de vida de trabalhar só para pagar boleto, e aí a gente se condiciona a viver esse lado mais autêntico e próspero da vida, que nos expande, né? Só quando tem o quê? Uma férias, um feriado, uma sexta-feira, né? E a prosperidade, ela é uma energia muito forte que a gente tem que saber cultivá-la no nosso dia a dia, né? Então, para mim, prosperidade, ela é sim uma ferramenta de expansão da alma, né? Quando você pode viver a sua existência expandindo em todas as tonalidades e possibilidades, você vai estar sempre o quê? O que eu chamo de espiralar, você vai estar sempre se evoluindo e espiralando para o alto, expandindo sua existência e tendo cada vez mais conexão com a sua essência. Então a prosperidade, eu tenho esse olhar também ligado à parte financeira, trazendo não para esse lugar onde o dinheiro vira a sua divindade, né? Ou o dinheiro se torna a sua única meta, ou você se sente mais poderoso porque está adquirindo bens materiais. Não, mas é quando você começa a saber que você tem recursos de sobra para satisfazer esses desejos, essas aspirações, essas vontades. Outra coisa também que eu sempre reflito sobre prosperidade é que ela vem acontecendo de uma forma natural. Quando você está afinado com aquilo que você deseja realizar, cada vez mais você vai percebendo aos pouquinhos dentro de um movimento natural essa energia se expandindo e crescendo, não só na parte material, mas ela começa a tonalizar outros campos da sua vida. Então, cada vez mais eu venho pensando em fazer esse workshop por conta dos atendimentos, por conta das demandas que eu percebo no dia a dia, do quanto às vezes as pessoas estão sim presas a movimento de repetição, né, presos a repetições ali do dia a dia e não consegue ter esse respiro, essa inspiração de falar assim, ah não, eu realmente quero algo, eu quero viajar, eu quero ler um livro, eu quero ter tempo para meditar e tudo isso está dentro dessa qualidade de vida que eu chamo de prosperidade. Mas, quanto à parte energética, a gente também tem que saber que tem como a gente ativar isso, né? Tem como a gente se organizar. Porque eu já tive experiências no meu dia a dia, na minha vida, na minha história, aonde eu realmente materializei coisas que eu desejei muito e aquilo constelou e aquilo deu certo e mesmo quando eu tinha recebido alguns nãos, aquilo deu certo posteriormente, tipo pouco tempo depois. E o que eu percebo trazendo essa experiência aqui para vocês? Que quando isso aconteceu na minha vida, que foi fonte de um desejo que eu canalizei sem perceber, né, coloquei muita atenção e muita vontade, eu percebi um mecanismo, aonde eu coloquei a intenção, coloquei vontade, depois eu soltei e as coisas aconteceram. Mas depois, quando eu entrei no looping do dia a dia para resolver problemas, para criar situações em que a gente precisa, né, dar conta da nossa demanda diária, isso meio que eu esquecia como que eu ativava. Por quê? Porque essas forças a gente ativa a partir da clareza
do que você está sentindo no seu coração. A partir do momento que você pega essa força e você coloca, direciona ela em algum sentido. E eu fazia isso de uma forma muito espontânea, mas eu não conseguia lembrar desse mecanismo depois. E aí, eu tenho duas histórias interessantes para contar, interessantes do meu ponto de vista, né? Que uma delas era um desejo que eu tinha de dirigir, de aprender a dirigir. E eu sempre tive muita dificuldade com carro manual, né? Tinha muita dificuldade. Mas eu tinha uma vontade de dirigir por conta de tudo que isso significava, né? E eu não conseguia, eu tinha já feito aula, eu não conseguia e eu já tinha desistido. Mas eu me lembro que uma vez eu fui para uma praia e eu fui para um pier, né? Assim que ele dava no mar, assim, eu fiquei olhando para o mar e fiz oração, né? Fiz oração para que os meus medos, as minhas limitações fossem embora, que eu conseguisse me sentir mais apta, né, de saber conduzir um carro, que na hora em que eu estivesse fazendo aulas eu não me sentisse tão insegura, ansiosa, né? E aí eu fiz essa oração e aquilo soltou, né? Acabou, sumiu. Fiz a oração e esqueci. Tempos depois, surgiu a possibilidade de eu adquirir um carro que ele era automático e eu brinco, né, que ele era prata, né, e prata é uma energia ligada à força lunar, né, que tem essa conexão com o Iemanjá. Então eu falo Iemanjá, né, porque eu fiz as minhas orações no mar, porque o mar, ele representa esse grande inconsciente de possibilidades, os nossos medos mais profundos a gente trabalha ali na energia do mar para levar embora, né? E foi meio que o que eu fiz. E aí não deu muito tempo, não chegou a um mês, deu coisa de acho que 2 semanas, surgiu a possibilidade de adquirir um carro automático, ele era prata, ele veio de uma mulher, ele era seminovo, ela tinha sido única dona, e ela entregou esse carro, assim, ela vendeu abaixo do preço, estava num preço extremamente acessível, e ela passou esse carro para mim com muito carinho, né? Eu senti dela muito carinho, assim, teve um negocinho ali, né? Como a gente brinca. E aí o que aconteceu? O que eu senti dessa hora? Não sumiu o meu medo, não aconteceu nenhum. O que aconteceu foi, eu recebi uma ferramenta que facilitaria o meu desenvolver nisso que eu desejava muito. E aquela sensação de agora faça a sua parte, que é uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar também, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então me veio aquele agora faça a sua parte. Naquele momento, foi isso que eu fiz, eu me dediquei a aprender a dirigir, a pegar o carro mesmo com medo, dava voltas no quarteirão, eu já era habilitada, gente, mas eu não conseguia, passou ali das 15 aulas, eu não conseguia fazer mais nada. Enfim, e aí foi onde eu desenrolei, passei aí para a faculdade de carro, peguei estrada, a coisa toda se desenrolou, e esse é um dos exemplos que quando eu sei que quando eu desejei muito, a coisa toda aconteceu. Tem um outro exemplo também de uma época que eu queria muito ter uma banheira de hidro em casa e surgiu uma na minha calçada, mas esse eu não vou partilhar hoje não, é menorzinho, mas também eu constelei algo que na época eu queria muito. Mas o outro que me mobilizou bastante foi o lugar onde hoje é o espaço terapêutico, né? Na época eu já estava no endereço que eu gostei muito, que eu gostava demais, tinha bastante árvore, um quintal grande, mas era um pouco distante, né? As pessoas não tinham muita acessibilidade, era visto como meio longe. E aí eu queria me mudar e eu queria muito ir para essa região onde eu tô agora. Só que eu não tinha nenhuma indicação, nenhum prognóstico. Eu sempre fui essa pessoa, acho que quando eu quero me mudar, eu vou para o bairro que eu desejo e fico andando nas ruas, né? E aí aconteceu exatamente isso, eu comecei a procurar, andar nas ruas, anda daqui, anda dali, achei esse endereço, mandei mensagem e assim, eu olhei meio sem pretensão, mas gostei da parte externa, liguei para o corretor que também foi um querido. Normalmente, gente, quando a gente está na ressonância de alguma coisa que a gente deseja muito e aquilo é para ser nosso, as pessoas, a característica das pessoas, as coisas acontecem de um jeito muito harmônico, né? E nesse dia foi muito interessante, porque eu marquei, né, eu agendei a visita com o corretor, eu conheci a casa, eu olhei, ela tinha uma estrutura perfeita para tudo que eu queria fazer à época e foi apaixonante. Eu me apaixonei pela casa
E aí saí muito empolgada, porque daí vem aquela ansiedade, ai meu Deus, será que minha documentação vai ser aprovada? Como é que vai ser? Tomara que dê certo. Eu fui andando, subindo pela avenida para voltar para casa e passei, fui visitando as lojas da avenida, passei por 2 lugares e foi muito interessante que na primeira loja que eu entrei, que eu comecei a olhar as coisas e tal, a vendedora virou para mim e falou assim, você mora aqui? E nunca aconteceu de eu entrar numa loja e estar olhando as coisas, a pessoa perguntar, você mora aqui? E aí eu achei aquilo curioso, e aí eu falei em tom de afirmação com ela. Eu falei, eu vim ver uma casa, hoje aqui faço votos que dê certo. Se tudo der certo, em breve sim, eu morarei aqui e visitarei a sua loja mais vezes. Aí conversamos um pouco. Passou algumas lojas, eu entrei numa loja de artigos esotéricos e pasmem, o dono da loja me fez a mesma pergunta. Ele falou, oi, você mora aqui? Você é daqui da região? E de novo eu respondi a mesma coisa. Eu falei, eu vim ver uma casa aqui, se tudo der certo, em breve sim, eu vou vir me mudar para o bairro e visitarei a sua loja mais vezes. E aí na primeira loja ela falou, ai nossa, tomara que dê certo. Na segunda loja, o dono da loja meio que até abençoou, deu uma, nossa, que os seus caminhos se abram, tomara que dê tudo certo, em breve nos vemos mais vezes, enfim. E aí, de novo, o que eu fiz? Ao invés de ficar ansiosa segurando a situação, eu soltei, né? E por que eu friso isso? Bom, finalizando, foi isso mesmo, deu certo, eu consegui alugar a casa, mas na casa teve um parênteses que é interessante pensar. Assim, quando eu recebi a resposta do corretor, ele falou, olha Fabiana, como eu sou autônoma, né, às vezes imobiliária realmente acontece, a sua documentação é barrada, né? E ele falou, olha, a documentação não passou, o pessoal da imobiliária barrou. Aí eu fiquei super chateada, ele perguntou se eu tinha forma de comprovar renda de outras formas, eu falei que não, que ele podia disponibilizar a casa então para outras pessoas, que o que eu tinha para entregar eu já tinha entregue. Mas assim, eu não coloquei nenhum sentimento de desistência e nem de empolgação. Eu só fiz a minha oração e deixei isso solto, que se tivesse que dar certo, iria dar certo. Se não, é porque não era para ser, eu ia dar continuidade às minhas procuras. E passou 2 dias, eu recebi um e-mail. Foi simplesmente assim, sua documentação não foi aprovada, e 2 dias depois eu recebi um e-mail de, olha, lê o contrato para ver se está tudo em ordem para sua aprovação. Foi muito doido, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas simplesmente a casa foi liberada. E aí eu achei no contrato que era só uma possibilidade de ficar perto e tal. Aí eu li, estava tudo ok. Eu mandei mensagem para ele e falei, olha, os dados estão corretos, está tudo certo, está tudo ok. Ah, você está de acordo? Estou de acordo. E aí, era esse tô de acordo, sim, eu já estava de acordo, o contrato já era aquele mesmo, a gente fechou o contrato naquela data, deu tudo certo, mesmo com 2 anos de pandemia, deu tudo certo, estamos nesse endereço até hoje, que é um lugar que eu gosto bastante, eu sempre gostei muito da região e era um desejo meu muito antigo de estar nessa região. E deu tudo certo. Então por que eu gosto de abrir esse parêntese sobre desejo, planeje, coloque energia e depois solte? Porque quando a gente vibra muito na ansiedade, a ansiedade ela é um sentimento que às vezes ela vibra na escassez, né? A gente quer que dê certo e tem medo que dê errado. Quando eu tenho medo de que dê errado, a energia do medo ele tem uma frequência extremamente baixa. E aí, para a gente, aqui na densidade que a gente vive, é mais fácil a gente se conectar, né, com o medo. Então, se você não solta, né, ok, se tiver que dar certo, vai dar certo. Solta aquilo, vai viver a vida, vai fazer as outras coisas, vai dar conta do dia a dia, você prende a energia ao invés de soltar. E prosperidade é expansão. A prosperidade, ela tem essa conexão direta com a fluidez natural, com a fluidez da natureza. Tudo está dentro de um circuito, tudo está dentro de um mecanismo que se complementa e gira. Então, se a gente segura aquilo na ansiedade de não dar certo, automaticamente você já está vibrando na escassez. Então, essa dica é o pulo do gato. E aí, trazendo para a ideia do workshop, por que é tão interessante a gente aprender a trabalhar as energias que potencializam esses desejos? Porque simplesmente quando você mentaliza e medita sobre aquilo, você está aumentando a energia positiva para fazer aquilo dar certo, tá? Então eu contei essa história toda porque assim, hoje, como que eu analiso essas energias que trouxeram os meus desejos como se fosse uma combustão?
porque hoje eu consigo avaliar o que foi que eu ativei ali e fazer isso de uma forma organizada e ordenada para direcionar nas próximas conquistas, né? E também ativando energias naturais nossas. No workshop, o que eu vou ensinar para vocês? A entender como que essa energia já está presente no seu mapa natal, ou seja, você já nasceu com aquela energia. Quais são os óleos essenciais que você vai conseguir inalar para trazer isso para o campo físico, né, ativando sua pineal, ativando os seus sentimentos e ativando as forças da natureza para potencializarem esse resultado. Então veja, não se trata só de pedir e deixar solto na energia, você tem que trabalhar o seu interno, você também tem que trabalhar suas barreiras, os seus procrastinadores, os seus autossabotadores para você continuar numa linha de fluência e trabalhar também a energia dos animais xamânicos. Existe uma vertente dos animais xamânicos que eles vão além dos nossos totens, que eles também são para trabalhar só a nossa prosperidade, são os animais guardiões da nossa prosperidade, de um modo geral. Ah, mas Fabi, prosperidade na saúde? Prosperidade na saúde a gente pode pensar nos animais remédio. Ah, mas abertura de caminho? Também, mas aí tem os aliados, que vem trazendo intuição e mensagens, né? Tem os mensageiros. Nesse workshop a gente vai trabalhar os animais de prosperidade. E como é que você vai ativar? Você vai ativar através de meditação, mas também de óleos essenciais. Então imagina, você já deve ter um monte de histórias aí na sua vida, como eu tenho na minha, e contei aqui um pouquinho para vocês, porque eu tenho vários mini exemplos, esses são os mais marcantes, mas eu tenho vários mini exemplos. Hoje, vindo para cá, aconteceram umas 5 coincidências no caminho que eu falei, caramba, se eu não tivesse escolhido sair de casa hoje, vir para esse parque hoje, falar com vocês hoje, eu não teria me conectado com essas coisas do caminho. E tudo isso eu considero o quê? Prosperidade, quando você está alinhado com a sua energia. Essas coisas realmente acontecem. Não só a gente atrai, como elas também são atraídas para a gente, né? Tem um trecho de uma música do Big Up que fala um pouco disso, né? Que você deseja o bem te deseja também. Né? Então é meio que isso, você se coloca em movimento e você quer o bem te quer também. Isso é prosperidade, tá? Então o convite que eu deixo aqui para vocês é: se inscreva no formulário onde a gente vai fazer a liberação da aula introdutória, que vai ser gratuita. Assiste o conteúdo, eu vou falar ali dos planetas e do ladinho de prosperidade de cada um deles no mapa natal. Como que você pode olhar o seu mapa e falar, opa, aqui tem prosperidade, eu posso aprender a ativar. Então você já vai ter um material gratuito para você entender mais ou menos qual que é o tom do que a gente vai ter nesse grande encontrão aí do dia 26 de novembro. Gostou? Quer se inscrever? Aí você conversa direto com a Yasmin, faz a sua inscrição. Sim, é um workshop pago, mas você vai ter essa introdução aí gratuita para você entrar em contato e ver se você se identifica. E aí, entendi quais são os planetas. Lá no workshop você vai saber quais são os óleos essenciais que você, trabalhando no seu dia a dia, você vai ativando. Você vai aprender um pouquinho de como que é uma mandala meditativa dos 4 elementos, para você trabalhar também como que você ancora essa energia e se relaciona com ela todos os dias, meditando e trabalhando os óleos essenciais dentro do propósito que você escolheu, e também quais são os animais de prosperidade que a gente vai trabalhar nesse dia, por meditação, e também ativando e vivenciando os óleos essenciais desse tema. Olha, eu faço votos de que eu te encontre, são poucas vagas, algumas já foram vendidas, temos ainda algumas disponíveis. A intenção é que a gente forme essa egrégora gostosa para trabalhar essa energia no final de novembro e você aprenda não só comigo vivenciar esse encontro, mas levar esse conhecimento para o teu dia a dia, para depois você repetir cada vez que você quiser, cada novo projeto que você quiser iniciar, tá bom? Eu te espero, eu faço votos e desejo muito que você esteja comigo no dia 26, tá bom? Até lá, um beijo gigante para você, prosperidade para todos nós.